E aí, rapaziada, tudo bem? Eu tô ao vivo na Rádio Atlântida ali em cima, mas eu desci aqui para dar esse recado porque eu acho super importante. Eu admiro muito o trabalho do Ministério Público e acho que o trabalho que o Ministério Público realiza é importantíssimo e super sério e honesto. Eu vejo isso em notícias e tal, às vezes a gente não entende por que a justiça não funciona, mas é um negócio meio desligado, porque o Ministério Público, o trabalho que eles fazem de investigação, de coletar informação para entregar para a justiça, é um trabalho exemplar e incrível. Valeu! Olá, galera! Vocês já conhecem o Ministério Público? Para mim, o Ministério Público é a instituição que zela pela Constituição, defendendo os idosos, as crianças, o meio ambiente. Cada estado tem seu próprio Ministério Público. O Ministério Público ele é composto por promotores e procuradores. Para mim, eu acho que o Ministério Público é um órgão muito importante porque o cumprimento das leis tem que ser verificado. Gostaria que o Ministério Público continuasse com um trabalho excelente, defendendo as crianças e os idosos. Eu sou o Porã do Pretinho Básico e estou aqui para falar um pouquinho sobre o Ministério Público. A gente ouve falar muito hoje em dia sobre o Ministério Público, por quê? Porque o Ministério Público atua como um fiscal das leis. O Ministério Público fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas. Então, quando essas leis não estão sendo cumpridas, as pessoas ou as entidades, que se sentirem no direito vão lá e acionam o Ministério Público. Como a gente tem muita lei no Brasil e muitas delas não são cumpridas, a gente está ouvindo falar muito sobre o Ministério Público. No Brasil, o problema não é a falta de leis, e sim a falta do cumprimento dessas leis. Ou seja, o Ministério Público é extremamente importante para garantir os direitos da sociedade e garantir que as leis sejam cumpridas. Valeu! Oi a todos vocês, meu nome é Eduardo de Lima Veiga, eu tenho 49 anos e sou Procurador-Geral de Justiça. Isso quer dizer que eu sou temporariamente, porque eu tenho um mandato, chefe da instituição do Ministério Público. Eu estudei no Instituto de Educação, General Flores da Cunha, ali no Oswaldo Aranha, depois no Colégio de Aplicação da URGS e por fim na Faculdade de Direito da URGS. E escolhi, um pouco depois de formado, a carreira do Ministério Público como sendo o meu grande projeto de vida. O Ministério Público foi a grande novidade da Constituição Federal de 1988. A Constituição deu a ele a responsabilidade da defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. As leis são feitas para que você, a sua família e a população tenham acesso a coisas básicas e que são direitos de todos, como a saúde, educação, proteção a crianças e adolescentes, proteção do meio ambiente, respeito aos idosos e muitos outros. A defesa desses direitos e a fiscalização do cumprimento das leis é o trabalho diário dos procuradores e promotores de justiça do Ministério Público. O Ministério Público não faz as leis, mas uma vez que a lei existe, ele é o destinatário para cobrar, inclusive do poder público e dos governos, sejam eles quais forem, a implementação dessas políticas públicas que ele, governo, escolheu para si. Mais do que isso, nós somos os grandes defensores da sociedade contra a criminalidade. E vejam aqui que nós não buscamos simplesmente a condenação, nós não somos os acusadores, nós somos aqueles que defendem a sociedade contra as pessoas que eventualmente cometem crimes para que elas possam ser punidas e cumprir a pena que daí decorre. Agora, vamos contar um pouco mais sobre como o MP, que é como o Ministério Público é chamado por muitas pessoas, pode ajudar você e a sua família quando estiverem com algum problema. Olha aí que bonito, estamos aqui eu e o Potter para falarmos de forma simples, objetiva, basicamente um exemplo sobre o Ministério Público. O que é o Ministério Público? É um órgão que está em defesa e vai falar em nome da sociedade. Então, reivindique os seus direitos em nome da sociedade, que ali está o Ministério Público, do seu lado. Potter, por exemplo... Um dos grandes eventos de entretenimento no estado se chama Planeta Atlântida. E o Ministério Público está no Planeta Atlântida. Como é que ele está lá? Ele está cuidando que os menores de idade não bebam álcool, porque isso faz mal para eles.
Para assegurar que crianças e adolescentes sejam respeitados, o Ministério Público luta diariamente contra as pessoas que não cumprem o dever de cuidar ou zelar por esses direitos. O MP trabalha para assegurar a vocês o acesso à educação, garantindo a matrícula na escola e o transporte escolar. Este é apenas um exemplo de como o Ministério Público pode ajudar as crianças e adolescentes a ter seus direitos assegurados. E, por exemplo, esta abelha que está rondando, não dá para acionar o Ministério Público porque eles não vão conseguir fazer nada. Segura aqui, vou matar. Ela faz parte da natureza. Se faz parte da natureza, a gente não vai fazer. Conseguiu pegar? Não conseguiu? Me ajuda lá, Então tá, gente, só um pouquinho. Quem não gosta de jogar um futebol e ter aquele contato com a natureza, curtir um ar puro e um belo sol? Acredito que todos vocês sabem a importância de preservar o meio ambiente, não é? Mas acreditem, tem gente que não se preocupa com isso. Cortam árvores, poluem rios, matam animais protegidos. O Ministério Público também trabalha para evitar que isso aconteça, responsabilizando quem faz mal ao meio ambiente. Quem aqui nunca teve que deixar de brincar ou fazer as coisas que gosta porque estava doente e teve que ficar em casa se cuidando e tomando remédios? Às vezes, as pessoas não têm dinheiro para ir ao médico ou comprar remédio, então elas procuram hospitais e farmácias populares. O Ministério Público investiga por que as pessoas deixam de ser atendidas quando precisam tratar da sua saúde e providencia para que isto seja mudado. Assim, as pessoas recebem o atendimento necessário em hospitais e recebem os remédios para o seu tratamento. O MP também trabalha em várias outras áreas. Entre elas, podemos citar a defesa do patrimônio público, onde busca proteger os prédios antigos que fazem parte da história de nossas cidades e do país. E a criminal, investigando e processando quem comete crimes, sejam eles contra a vida das pessoas, como também nos casos de corrupção e outras barbaridades. Como muitos de vocês que talvez estejam vendo isso agora, eu, durante um tempo da minha vida, não entendia nada do Ministério Público. Eu vim começar a compreender um pouco melhor, a partir da campanha Crack Ignorar é Seu Vício, conheci muitos promotores e vi que o Ministério Público não só tem aquela ação de ir lá, de cobrar, de ver quem está fazendo certo e errado, mas acima de tudo também uma ação de orientação. Quando muitas vezes a sociedade está desamparada, o único órgão que pode interceder a favor da sociedade é o Ministério Público. Eu digo a vocês que hoje o presidente da República, o prefeito, o governador, os secretários, ministros, o único órgão que essas pessoas precisam baixar a cabeça é o Ministério Público. Então o Ministério Público ele acaba sendo o nosso melhor amigo na hora que o poder falha, na hora que a televisão falha, na hora que a sociedade falha. É hora do Ministério Público entrar em ação. Não é ser o caçador, mas é ser o escudo de uma sociedade. Espero que vocês tenham conseguido entender, tá certo? Aquele abraço, gente. Então, meus amigos, agora vocês já conhecem um pouco mais sobre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e como ele trabalha na construção de um futuro melhor para todos nós. Aí galera, beleza? Alexandre Fetter na área, abraço para todo mundo. Queria dar um toquezinho sobre o Ministério Público, entidade que regula ações e processos envolvendo crianças e adolescentes, especialmente nessa época da vida que a galera se encontra aí. Então pode contar com o Ministério Público que está aí ativo para nos proteger, para nos resguardar. Grande abraço para todo mundo.